E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais, onde a gente pega ideias bem profundas e transforma em algo claro que dá para colocar na rotina hoje mesmo. O papo de hoje é super fascinante, especialmente para a galera mais jovem, para os estudantes que não querem só acumular diplomas, mas querem viver a sabedoria de verdade. A gente vai mergulhar nas palavras de um discurso histórico de Sri Satya Sai Baba, lá de abril de 1993. É um verdadeiro choque de realidade sobre como a gente aprende as coisas. Porque, convenhamos, preparar a mente para aprender é incrível, mas o que acontece na hora que a gente fecha o livro ou sai da sala de aula? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então, vamos começar agitando um pouco as coisas com uma pergunta bem pé no chão. A gente passa anos lendo sobre ética, sobre propósito, sobre renúncia, a gente escuta horas e horas de discursos maravilhosos. Mas, sendo totalmente honestos aqui, se a gente parar para avaliar de toda essa montanha de teoria, quantos passos a gente realmente avançou na vida real? É um balde de água fria perceber que, muitas vezes, depois de tanto estudo, a gente continua exatamente no mesmo lugar onde começou. O conhecimento acumulou aos montes, mas a experiência de vida não acompanhou. E é aí que entra a nossa primeira parada, a ilusão do conhecimento. Essa ilusão é o grande perigo da coisa toda. É a lacuna gigante entre consumir uma informação e, de fato, transformar a própria vida. Hoje, com o mundo inteiro na tela do celular, é muito fácil confundir o ato de ler com o ato de evoluir. O texto do discurso é muito direto ao afirmar que não adianta nada ler escrituras sagradas, mergulhar na filosofia antiga Vedanta, recitar mantras maravilhosos ou até ficar horas meditando, se lá no fundo as nossas atitudes e a nossa condição interna continuam idênticas. Como é que se progride, então? A verdade dói, mas liberta. A elevação espiritual só rola de verdade quando a gente tira o conhecimento da estante e joga ele no nosso dia a dia. O que nos apresenta uma figura muito comum hoje em dia, os chamados heróis da teoria. Esse é um diagnóstico brilhante e, sendo bem sincero, um pouco doloroso que Satya Sai Baba fez sobre o comportamento contemporâneo de quem estuda muito. Existe um contraste enorme aqui. A gente tem uma facilidade absurda para ser herói no conhecimento de livros. A gente sabe debater, cita fontes complexas, domina a teoria de ponta tonta. Mas na hora H, na hora de aplicar aquilo numa situação real, muita gente acaba tirando um belo de um zero na prática. É aquela clássica armadilha, sabe? Ser um gigante intocável na teoria, mas um completo iniciante na atitude diária. Para gravar isso de vez na cabeça, vamos dar uma olhada em 3 metáforas incríveis sobre a SAP. A fonte nos dá essas 3 imagens que funcionam como um verdadeiro despertador. A primeira é simples e matadora. Imagina que a barriga está roncando de tanta fome. Aí a gente senta num restaurante espetacular e o garçom passa horas apenas lendo o cardápio. Ele descreve o cheiro dos pratos, os ingredientes frescos, os temperos raros. A gente até vira especialista naquele menu. Mas e a fome? Continua lá, totalmente intacta. Os ensinamentos filosóficos são exatamente como esse cardápio. Eles sozinhos não nutrem ninguém. Para saciar a fome, tem que ter o trabalho braçal de pegar o garfo e comer. A prática é, literalmente, se alimentar do conhecimento. A segunda metáfora bate forte para quem vive imerso no mundo acadêmico. Pensa numa pessoa em situação de extrema pobreza, passando necessidade na rua. Aí, alguém chega do lado dela e dá uma aula magna de 3 horas sobre a importância da macroeconomia, as flutuações financeiras e as taxas de juros globais. Isso melhora a realidade daquela pessoa? Claro que não! A teoria mais brilhante do mundo sobre a economia global não coloca uma única moeda no bolso de quem precisa de pão hoje. Teoria sem ação de gerar mudança tangível é só um eco que se perde no vento. E essa terceira é talvez a mais poderosa de todas. Imagina estar preso num quarto, mergulhado na mais profunda escuridão. Aquele breu total. Alguém pode entrar ali e começar a declamar poemas belíssimos sobre os fótons, sobre a força do sol e o poder da luz. É um discurso lindo de ouvir. Mas olha, palavras bonitas não iluminam o quarto. A escuridão só vai embora com uma atitude muito simples e direta. Esticar a mão e acender a luz. A ação é o interruptor da realidade. O que nos leva diretamente para a cereja do bolo de hoje, o poder da prática. Já vimos o problema, rimos das metáforas, mas e agora? Como que a gente sai dessa estagnação? A mensagem final do discurso é bem categórica. Ninguém se torna um genuíno seguidor de uma sabedoria profunda, como a Vedanta, só pelo mero aprendizado intelectual. O progresso de verdade não é medido pelo número de livros que a gente leu ou por quantas horas a gente passou ouvindo os outros falarem. A experiência autêntica, aquela transformação que a gente tanto procura, só nasce da aplicação viva,
constante e corajosa do que foi estudado. E é por isso que a gente chega nesse plano de ação super direto desenhado perfeitamente para mentes jovens e ativas. A dica de ouro para fugir daquela paralisia por excesso de análise é a seguinte: chega de tentar acumular centenas de ensinamentos teóricos de uma vez só. Simplifica. O foco absoluto deve ser escolher apenas um único ensinamento que ressoe de verdade aí dentro e começar a colocá-lo em prática hoje, imediatamente. Essa repetição diária de uma única ação que traz a experiência palpável que finalmente destrava a nossa vida. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha para fechar a nossa análise. A teoria é maravilhosa, ela ilumina o mapa, mas é a prática que dá o passo na estrada. Olhando para essa imensidão de informações que já habitam a nossa mente, fica o convite irrecusável para agir agora. Qual é aquele único ensinamento que vai sair do mundo das ideias e ganhar vida através da prática hoje mesmo? Porque no fim do dia, o verdadeiro conhecimento é apenas aquele que a gente vive. Um grande abraço e até a próxima explicação.